uma banda vinda da Austrália decidiu quebrar todas as barreiras tradicionais do rock clássico ao misturar guitarras afiadas com o balanço do funk e as batidas da música pop, criando um dos álbuns mais vendidos, copiados e influentes de toda a história dos anos 80. O lançamento de Kick transformou o INXS de um respeitado grupo do circuito de pubs australianos em uma das maiores potências do entretenimento mundial, rivalizando em popularidade com gigantes como U2 e Madonna. No centro desse fenômeno estava Michael Chance, um dos frontmen mais magnéticos, charmosos e talentosos que o mundo já viu, cuja presença de palco injetava uma dose avassaladora de sensualidade e perigo no rock alternativo. O segredo da banda foi entender que o rock não precisava ser quadrado ou purista, mas que podia fazer o público balançar os quadris com grooves de pista de dança sem perder o peso e atitude das guitarras. Quando aquele som híbrido e inovador invadiu as rádios e as telas da MTV, o planeta inteiro se rendeu ao balanço irresistível do INXS. Para compreender como essa engrenagem de sucessos foi construída, precisamos voltar para a cidade de Sydney no final dos anos 70. O INXS começou essencialmente como uma banda de irmãos, reunindo Andrew, John e Tim Farris, ao lado dos amigos Kirk Pengilly, Gary Gary Beers e do vocalista Michael Chance. Eles passaram anos na estrada cruzando o vasto território australiano, tocando em bares barulhentos onde o público era exigente e violento. Essa escola brutal transformou o sexteto em uma máquina ao vivo absurdamente afiada, onde a precisão rítmica era uma questão de sobrevivência. Ao longo dos primeiros álbuns, a banda foi gradualmente refinando seu som, distanciando-se do punk convencional e do new wave para flertar com a música negra americana, o funk e o pop sintético. Essa busca por uma assinatura sonora única atingiu a maturidade com o álbum Listen Like Thieves, mas os músicos sabiam que ainda podiam ir muito mais longe. A criação do álbum Kick, entre o final de 86 e o início de 87, foi um verdadeiro exercício de audácia criativa. O guitarrista e tecladista Andrew Farris e o vocalista Michael Chance se isolaram para compor o material com uma meta muito clara. Eles queriam que cada faixa do disco fosse forte o suficiente para se tornar um single de sucesso nas rádios mundiais. Eles uniram riffs de guitarra curtos e cortantes a linhas de baixo pesadas e estaladas, inspiradas diretamente pelo funk de artistas como Prince e Nile Rodgers. Tudo isso coroado pelo saxofone marcante de Kirk Pengilly e a voz sussurrada e expressiva de Chance. No entanto, o detalhe mais inacreditável de toda essa história é que, quando o álbum ficou pronto e foi apresentado aos executivos da gravadora Atlantic Records nos Estados Unidos, a reação foi de um completo horror. Os diretores da gravadora achavam que a mistura de rock com elementos de dance music e funk era uma aberração comercial que alienaria as rádios de rock tradicional. Eles chegaram ao ponto absurdo de oferecer $1 milhão para a banda arquivar o disco inteiramente e voltar para a Austrália para gravar outro material do zero. O INXS demonstrou uma firmeza e uma coragem impressionantes, recusando a proposta financeira e exigindo que o trabalho fosse lançado exatamente da forma como foi concebido. A banda contornou o bloqueio dos grandes executivos levando o disco secretamente para programadores de rádios universitárias americanas, que começaram a tocar as faixas espontaneamente, gerando uma onda de pedidos do público que a gravadora simplesmente não pôde ignorar. Quando Kick foi finalmente lançado oficialmente em outubro de 1987, o impacto foi um verdadeiro terremoto na cultura pop. A faixa Need You Tonight transformou-se instantaneamente em um vírus global, impulsionada por um riff de guitarra minimalista e um videoclipe icônico que colava a imagem de Michael Chance na mente de milhões de fãs ao redor do mundo. A música escalou as paradas até alcançar o primeiro lugar na prestigiada Billboard Hot 100 americana. A sequência de singles lançados em seguida foi avassaladora. New Sensation trouxe uma energia solar e guitarras dançantes. Devil Inside injetou um tom mais sombrio e pesado. E a espetacular balada Never Tiro S aparte mostrou a capacidade da banda de emocionar multidões com um arranjo de cordas dramático e um dos solos de saxofone mais famosos da história do rock. O álbum vendeu mais de 6 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e ultrapassou a marca de 14 milhões mundialmente, transformando o INXS em cabeças de chave dos maiores festivais do planeta. Os shows da turnê de Kick eram verdadeiras celebrações de catarse coletiva, culminando anos mais tarde em apresentações históricas como o show esgotado no estádio de Wembley em Londres, diante de mais de 74 mil pessoas, registrado no lendário concerto Live Baby Live.
A crítica internacional aplaudia a impressionante versatilidade da banda, que conseguia agradar aos fãs de rock alternativo e frequentadores de pistas de dança com a mesma facilidade, pavimentando o caminho para o dance rock que definiria os rumos da música alternativa nas décadas seguintes. Mesmo após o período de ouro de Kick e enfrentando as inevitáveis transformações do mercado musical nos anos 90 com a chegada do grunge, o legado deixado pelo álbum permaneceu absolutamente inabalável. O INXS provou de uma vez por todas que as fronteiras entre os gêneros musicais são imaginárias e que a inovação nasce justamente da coragem de misturar mundos que pareciam distantes. A trágica perda de Michael Chance em 1997 encerrou um dos capítulos mais brilhantes da história do rock, mas a música imortalizada naquele disco de 87 continua ecoando em comerciais, filmes e playlists digitais, atraindo novas gerações de ouvintes que se impressionam com o frescor e a atualidade daquelas batidas. E você, qual é a sua música favorita do álbum Kick e que sensação o riff marcante de Need You Tonight te traz quando começa a tocar? Você prefere os hinos mais dançantes do INXS ou as baladas intensas como Never Tira o S à parte? Deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente conversar sobre essa banda australiana lendária. Se você curtiu conhecer e relembrar a história do grupo que misturou rock, funk e pop para dominar o planeta, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder os nossos próximos conteúdos cheios de grandes histórias, curiosidades da música nacional e internacional. Muito obrigado pela sua companhia de hoje e até o próximo vídeo.